Próximo orador escrito, deputada, usando o tempo da liderança, deputada Maria do Rosário, PT. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, nós estamos diante de grandes desafios no Brasil e estes desafios para o parlamento devem ser de forma coerente de fortalecermos a democracia, as instituições públicas, o vínculo das instituições com a sociedade e, especialmente, estarmos atentos à responsabilidade como autoridades públicas, em nome do Brasil, com o patrimônio nacional, com a soberania nacional e com o desenvolvimento do país. Eu digo isso porque, diante da crise que vivenciamos nos dias atuais, e é importante classificá-la dessa forma, pelos ataques que temos sofrido como partido, o Partido dos Trabalhadores, como governo, o governo da presidenta Dilma, e particularmente os ataques à Petrobras, todos devemos agir para esclarecimento pleno dos fatos e que a responsabilização seja efetiva daqueles que forem confirmados como responsáveis, como culpados, diante de atos indevidos no que diz respeito à gestão da coisa pública e do patrimônio nacional. Fazer isso é essencial. É um patamar de onde, neste pronunciamento, não quero me afastar. Não faremos jamais um pronunciamento que pensa que aqueles que erram, que aqueles que cometem ações indevidas nas funções para as quais recebem o apoio da população, devam ser abandonados de serem responsabilizados naquilo que cometem indevidamente. Mas o que está em curso não é isto. As investigações em curso não visam exclusivamente a profilaxia das instituições. As investigações em curso, aliadas aos movimentos políticos que dentro deste Congresso Nacional têm encontrado lugar, e que têm encontrado lugar também em setores golpistas na sociedade brasileira, procuram, deputado Pompeu de Matos, agir, na verdade, contra o patrimônio público, contra a Petrobras, e querem, em todos os sentidos, revisar aqueles caminhos importantes que foram trilhados ao longo do último período, que asseguraram um regime de partilha mais adequado e a recuperação das funções públicas de Estado, que estavam danosamente prejudicadas no Brasil, até a vitória política e do projeto liderado pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Senhores deputados, senhoras deputadas, o que está em curso é que há setores do Brasil que, no tempo, se observássemos em décadas anteriores, poderiam ser chamados como os vende-pátria. São aqueles lesa-pátria de outros períodos que querem desmoralizar a Petrobras, que querem desestabilizar o governo eleito, o governo da presidenta Dilma, e que aliam e colocam no jogo político todas as críticas, não no sentido de enfrentarmos as dificuldades, de limparmos a nação brasileira das circunstâncias estruturais da corrupção contra a qual nós nos rebelamos, contra a qual nós enfrentamos e devemos enfrentar de forma coerente, mas que, na verdade, estão aqui buscando comprometer, de um lado, o patrimônio público, a soberania do Brasil, e, de outro lado, também a democracia instituída, o governo eleito, com movimentos golpistas que estão em curso e que são inaceitáveis do ponto de vista da democracia. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, a Petrobras tem sido alvo de um bombardeio de notícias sem verificações, de notícias que procuram promover a desestabilização dos valores dessa empresa e a sua condição necessária para levar adiante os investimentos que o Brasil precisa para o crescimento. Nós devemos renovar nosso orgulho nessa empresa. Nós devemos renovar nosso orgulho nos 86 mil trabalhadores dessa empresa. E somando o meu colega, que recentemente pronunciou-se aqui, manifestar neste momento, inclusive, a nossa solidariedade. No sentido político, porque eles também estão sendo atacados. Mas neste momento, senhores e senhoras, pelo acidente, enfim,
agora, em tempo real, noticiado neste plenário, e para que busquemos estar ao lado da família petroleira, dos trabalhadores, em defesa dessa empresa, em defesa dos trabalhadores, em defesa do que ela significa para o Brasil. A crítica disseminada, a crítica denuncista, sem fundamento, visa exclusivamente atacar o quadro técnico, não separa o joio do trigo e quer comprometer o desempenho dessa empresa, que é tão importante para todo o Brasil e para o próprio continente e para o povo brasileiro. Senhor presidente, quero referir ainda aqui que, concluído o processo eleitoral de 2014, a oposição não permitiu um sequer momento sem que contestasse o resultado das urnas. Senhores e senhoras, os nossos adversários não se envergonharam sequer de buscarem judicialmente o questionamento do resultado das eleições, procurando impedir aquele resultado sagrado vindo das urnas. Quero dizer a vocês que os mesmos que agem contra a Petrobras, os mesmos que não buscam a solução da corrupção, que não abrem aquilo que aconteceu antes do governo Lula, porque trata-se, senhores e senhoras, de uma importante investigação em curso, mas totalmente direcionada, uma investigação que está posicionada nos seus mais fortes esforços contra o governo Lula, contra o governo da presidenta Dilma. Não tenho dúvida, porque nós queremos que o que houve de errado no período de governo do presidente Lula e no período do governo da presidenta Dilma seja totalmente conhecido, para que sejam responsabilizados os agentes, mas que sejam responsabilizados igualmente os agentes políticos e econômicos do período anterior, do período de governo do presidente Fernando Henrique. Nós sabemos bem que as forças corruptas agem por dentro do Estado, perpassando governos, e agindo desta forma não podem ter trégua, seja em que governo for, que tenham agido, que tenham atuado. Por isso não podemos aceitar que a investigação tenha como objetivo exclusivamente esse período, porque aqueles que neste período agiram mal contra a Petrobras, aqueles que agiram como corruptos, que queremos ver punidos no período de governo que nós representamos, começaram a estabelecer os seus tentáculos criminosos nos períodos anteriores. O governo do presidente Lula salvou em muito as funções públicas da Petrobras. Com o governo do presidente Lula, nós aprovamos um sistema de partilha. Com o governo da presidenta Dilma, o que deve estar colocado para o Brasil é avançarmos na distribuição de renda, é avançarmos na educação, é garantirmos os direitos do povo brasileiro, enfrentarmos as contradições ainda severas que geram violências na sociedade brasileira e sermos, como autoridades públicas, verdadeiros exemplos de dignidade diante da nação brasileira. Nós que almejamos isto, nem mais nem menos, mas agirmos com decência diante da coisa pública, devemos agir com decência para mantermos vivo o patrimônio público, para defendermos a Petrobras e para rejeitarmos qualquer iniciativa golpista, qualquer discurso do impeachment, qualquer bobagem neste plano que esteja colocada. Inclusive, quando nesta casa nós estamos com a missão da reforma política e que, lamentavelmente, a comissão constituída para a reforma política está trabalhando com um projeto, com uma PEC, que não teve qualquer diálogo com a sociedade brasileira. Há grandes temas para o Brasil: o tema da reforma política, o tema da soberania, do interesse público, do enfrentamento da corrupção, doa quem doer, mas o tema do fortalecimento das instituições e de seu vínculo com a sociedade. Portanto, senhor presidente, faço aqui um brado em defesa da Petrobras, em defesa da soberania nacional, em defesa da legalidade, porque aqueles que atacam a presidenta Dilma saibam que nós estamos prontos para, mais uma vez, como fizemos em outros momentos golpistas, nos unirmos ao Brasil e ao povo brasileiro pela legalidade, pela Constituição, pelos direitos da população e pela soberania nacional. Muito obrigado. Senhor presidente,